Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Carisma e bem comum. Procurem o amor, entretanto, aspirem aos dons do Espírito, principalmente a profecia, pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele, em espírito, diz coisas incompreensíveis, mas aquele que profetiza fala aos homens, edifica, exorta, consola. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, ao passo que aquele que profetiza edifica a assembleia. Eu desejo que vocês todos falem em línguas, mas prefiro que profetizem. Aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que este mesmo as interprete para que a assembleia seja edificada. Suponham, irmãos, que eu vá encontrá-los falando em línguas. Como serei útil se minhas palavras não levar para vocês nem revelação, nem ciência, nem profecia, nem ensinamento? O mesmo acontece com os instrumentos musicais, como a flauta ou a cítara. Se não produzirem os sons distintos, como reconhecer quem toca a flauta ou quem toca a cítara? E se a trombeta produzir um som confuso, quem se preparar para a guerra? Assim, também vocês, se a sua linguagem não se exprime em palavras inteligíveis, como se poderá compreender o que vocês dizem? Estarão falando ao vento. No mundo existem não sei quantas espécies de linguagem, e não existe nada sem linguagem. Ora, se eu não conheço a força da linguagem, serei como estrangeiro para aquele que fala, e aquele que fala será um estrangeiro para mim. Assim também vocês, já que aspiram aos dons do Espírito, procurem tê-los em abundância para edificarem a igreja. Por isso, aquele que fala em línguas deve rezar para aquele mesmo que possa interpretá-las. Se rezo em línguas, o meu espírito está em oração, mas a minha inteligência não colhe fruto nenhum. O que fazer então? Rezarei com o meu espírito, mas rezarei também com a minha inteligência. Cantarei com o meu espírito, mas cantarei também com a minha inteligência. De fato, se é apenas com o seu espírito que você bendiz, como poderá o ouvinte não iniciado dizer amém? Ao agradecimento que você faz, uma vez que ele não sabe o que você está dizendo, a ação de graças que você faz é sem dúvida valiosa, mas o outro não se edifica. Agradeço a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. Numa assembleia, porém, prefiro dizer 5 palavras com a minha inteligência para instruir também os outros a dizer 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejam como crianças no modo de julgar. Sejam crianças quanto à malícia, mas quanto ao modo de julgar, sejam adultos. Está escrito na lei: falarei a este povo por meio de homens de outra língua e por meio de lábios estrangeiros, e mesmo assim eles não me escutarão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal, não para os que acreditam, mas para os que não acreditam. A profecia, ao contrário, não é para os incrédulos, mas para os que acreditam. Por exemplo, se a igreja se reunir e todos falarem em línguas, será o que simples ouvintes e os incrédulos que entrarem não vão dizer que vocês estão loucos? Ao contrário, se todos profetizam, o incrédulo ou simples ouvinte que entrar se sentirá persuadido de seu erro por todos, julgado por todos, e os segredos de seu coração serão desvendados. Ele se prostrará com o rosto por terra, adorará a Deus e proclamará que Deus está realmente no meio de vocês. A ordem das reuniões. Que fazer então, irmãos? Quando vocês estão reunidos, cada um pode entoar um canto, dar um ensinamento ou revelação, falar em línguas ou interpretá-las, mas que tudo seja para edificação. Se existe alguém que fale em línguas, fale em 2 ou no máximo 3, um após o outro, e que alguém se interprete. Se não há intérprete, que o irmão cale na assembleia, fale a si mesmo e a Deus. Quanto aos profetas, que 2 ou 3 falem,
e os outros profetas deem o seu parecer. Se alguém que está sentado recebe uma revelação, cale-se. Aquele que está, vocês todos podem profetizar, mas um por vez, para que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão submissos aos profetas, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Que as mulheres fiquem caladas nas assembleias, como se faz em todas as igrejas dos cristãos, pois não lhes é permitido tomar a palavra. Devem ficar submissas, como diz também a lei. Se desejam instruir-se sobre algum ponto, perguntem aos maridos em casa. Não é conveniente que a mulher fale nas assembleias. Por acaso, a palavra de Deus tem seu ponto de partida em vocês? Ou foram vocês os únicos que a receberam? Se alguém julga ser profeta ou inspirado pelo Espírito, reconheça um mandamento do Senhor nas coisas que estou escrevendo para vocês. Todavia, se alguém não reconhecer isso, é que também Deus não é reconhecido. Portanto, irmãos, aspirem ao dom da profecia, e não impeça que alguém fale em línguas, mas que tudo seja feito de modo conveniente e com ordem. Os carismas são úteis quando colaboram para o crescimento da comunidade e não quando servem para a ostentação de quem os recebeu. Paulo recomenda viavelmente a profecia e é restritivo quanto ao dom das línguas. A profecia é o dom pelo qual alguém, sob a inspiração do Espírito Santo, mostra a vontade de Deus dentro da situação presente, levando a comunidade à conversão e ao esclarecimento da fé. O dom das línguas é uma espécie de oração realizada em clima de êxtase religioso. A pessoa fala na reunião da comunidade, com palavras incompreensíveis, ou repetindo sons desordenados, e louvando a Deus em línguas desconhecidas, que o intérprete traduz. Paulo não condena o fenômeno de falar em línguas, mostra apenas sua limitação e o ridículo que a comunidade pode cair. Parece que as reuniões da comunidade de Corinto eram muito desordenadas, ninguém pedia a palavra, vários falavam ao mesmo tempo, e em tudo isso talvez sobressaíam as mulheres. Por essa razão, Paulo as convida a calar-se. Os que tinham dons especiais se julgavam superiores aos outros e não respeitavam a ordem mais elementar.